o Edson não vai poder, Francisco. Tá, sem problema. Eu estou aqui pelo celular, já vou cambiar para o computador. Tá. Mas como é que está de inscritos aí? Você está conseguindo visualizar, Matheus? Eu tô visualizando, eu falei de dar mais uns 3, no máximo 5 minutinhos aqui, porque atualmente tem, parece que 4 pessoas. Tá. Então O ideal é esperar chegar em mais ou menos umas 8, 9, a gente já começa. E aí o pessoal vai chegando e vai participando. Tá, eu vou aguardar então mais um pouco, tá? Beleza. Falou. Até mais. O Francisco, eu acho que eu já posso começar. Temos aqui 10 pessoas, né? Em respeito às pessoas que chegaram aí As pessoas que. pontualmente. Sim, eu queria só fazer uma breve abertura. Posso, Matheus? Por favor. Vamos lá. A gente vai começar agora, já está gravando, só para avisar a todos os presentes que a sessão está sendo gravada, em atendimento às normas da LGPD. O conteúdo todo gravado depois poderá ser solicitado e disponibilizado através do coordenador Ítalo Coutinho, tá? No mesmo canal que vocês fizeram a inscrição, vocês vão poder solicitar a gravação caso vocês queiram, tá? Então, boa noite a todos. O meu nome é Francisco Cunha. Eu sou co-coordenador do curso de MBA em Construction Claim Specialist na PUC Minas. Eu coordeno o curso juntamente com o professor Ítalo Coutinho e com o professor Ederson Passos, tá? Esse webinar ele tem como proposta trazer para vocês alguns dos temas que serão tratados e abordados durante o curso de pós-graduação. Eu vou deixar no chat para vocês 2 links, tá? Um link refere-se a uma pesquisa de feedback do conteúdo que foi ministrado, né, nesse webinar de hoje. E um outro link refere-se ao conteúdo programático do curso, na sua íntegra, disponibilizado com todas as emendas para que vocês possam ter acesso ao programa do curso e, caso tenham interesse, poderão acessar
a página da PUC para poder fazer a sua pré-inscrição para a próxima turma que inicia agora no primeiro semestre de 2023, tá bom? Então é isso. Professor Matheus, a bola está com você agora. Pode mandar brasa. Tá ok. Grande abraço. Obrigado aí, Francisco. Francisco, eu vou te pedir um favor, não sei se é possível. Você vai estar acompanhando aqui a apresentação? Vou. Tá. Eu tô com um problema aqui, eu tô com uma tela só. Então, se alguém levantar a mão, você me avisa, por favor, durante a apresentação? Aviso. Pode deixar que eu Tá, aviso aqui. perfeito. Então, eu vou começar aqui, eu vou compartilhar o material. Boa tarde, né? Boa noite, melhor dizendo, pessoal. Meu nome é Matheus Fogli. Eu sou consultor de TI, eu tenho uma empresa de soluções de tecnologia da informação. Nos últimos 5 anos, a gente está muito focado no desenvolvimento de soluções de gestão de projetos para a área de projetos e capital, escritório de projetos. E hoje eu vou trazer aqui uma experiência que eu trabalhei nos últimos anos, né, justamente ligada a sistemas de BI e gestão de pleitos, tá? Então, né, hoje é dia 30 de janeiro de 2023 e eu vou trazer aqui um material, né, primeiramente só me apresentando. Eu sou consultor de TI, sou especialista em software de gestão de projetos, atuei em projetos de implantação de PPM no Brasil e no exterior, atuo nesse mercado ali desde 2002, 2005 como profissional. E recentemente atuei no projeto Amadeus, da LD Celulose, né? No período foi um dos maiores projetos de capital no país, na casa aí dos 8 bilhões de reais. O projeto já concluiu em abril do ano passado. E também atuo atualmente em projetos de capital no setor de mineração e siderurgia. E também já atuei como gestor de TI de instituições, já fui instrutor de treinamento, também em softwares e analista de sistema. Está aqui o meu perfil do LinkedIn e no fim da apresentação eu vou colocar no chat, quem quiser conhecer, conversar, pedir informações, trocar alguma ideia aí, sempre que eu puder colaborar com vocês, eu vou estar à disposição. Eu vou fazer a apresentação, queria que todos ficassem à vontade, ao longo que as dúvidas forem surgindo, né, levantar a mão aí e pode me interromper, que eu acho que fica mais produtivo assim e fica mais claro para todo mundo, tá? Agradeço todos aí a atenção, né, a disponibilidade de vocês estarem se conectando agora e espero que as informações que forem apresentadas sejam de grande valia para vocês. Então, primeiramente, eu vou falar, né, só para um alinhamento, né, o que seria o claim management, né, o que seria o gerenciamento de claim management, a importância do claim management, e depois eu já vou falar dessa experiência desse projeto que eu atuei, da LD Celulose, com o uso de tecnologias, de softwares para a gestão de pleitos, tá? Aí eu vou falar da importância disso, o uso de um sistema de workflow na gestão de pleitos e o uso de sistemas de BI na gestão de pleitos. Tá ok, pessoal? Então, bom, a gestão de pleitos é uma prática cada vez mais. Eu vou interromper a câmera aqui só para a conexão ficar um pouco mais rápida e evitar qualquer problema durante a transmissão. Bom, a gestão de pleitos é uma prática cada vez mais importante para as empresas, pois consiste na adequação dos contratos, visando atender ou minimizar o desentendimento entre as partes envolvidas. Afinal, mesmo que as empresas busquem realizar contratos em que variadas condições e situações sejam definidas e esclarecidas, a construção civil está sujeita a riscos e empecilhos que podem gerar divergências, tá? Então, assim, a gestão de pleitos sempre foi importante, mas hoje, no ambiente que a gente vive, ela é mais importante ainda, né? Se a gente for refletir aí nos últimos 3, 4 anos, a gente tem aí dois grandes eventos que podem, né, que geraram aí mudança entre o que foi previsto inicialmente no contrato e o que foi executado, né? Então, o que a gente tem aí de exemplo, por exemplo, é a questão da pandemia, né? Então, ninguém imaginava
né, ali um pouquinho ali no final de 2019, início de 2020, que a gente teria uma pandemia do porte que ocorreu e que causou os diferentes impactos que causou, né, que foram causados. Desde, né, a interrupção de obras, até o uso de EPIs, até a testagem em massa, ou seja, um evento aí de grande porte, totalmente imprevisto na época, e que trouxe para a realidade da construção civil e de todos os outros setores da economia uma grande mudança, algo que não estava previsto, né? Então, num momento como esse, nada mais justo que se negociar, renegociar e fazer uma correta gestão de pleitos para se adequar ao que foi previsto inicialmente a uma nova realidade. Outro exemplo que tem impactado também na dinâmica da economia mundial, aí a gente pode pensar aí desde o do ano passado, é a questão de guerra, né? Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia aí subiu vários commodities, né? Subiu o preço de vários commodities. Hoje a gente está num ambiente global, um ambiente integrado, então muitas vezes a gente está fazendo um projeto aqui no Brasil e que depende de uma logística que está afetada por essa questão da guerra. E que isso também, né, em nenhum momento alguém podia prever isso. Então, à medida que essas questões ocorrem, a gente ter uma gestão de pleitos mais eficiente é item aí de extrema importância para a gestão dos projetos. Correto, pessoal? Bom, então, né, ressaltando aqui a importância da gestão de pleitos. Primeiro, a questão de equilíbrio físico-financeiro do contrato. Então, eventos como esse que eu trouxe inicialmente, fez com que contratos tivessem que ser repactuados para se recuperar, para se restabelecer o equilíbrio físico-financeiro dos contratos que estavam em andamento. Tratamento e respostas a riscos, né? Então, muitas vezes, uma vez que um risco, como uma pandemia, como um aumento de algum insumo, algum impacto numa logística de algum equipamento que está sendo importado, à medida que esses riscos vão se confirmando, nada mais justo, nada mais necessário do que uma repactuação de um contrato elaborado anteriormente. Outra importância na gestão de pleitos é a maior visibilidade na gestão de custos, né? O sistema que eu vou trazer atualmente trouxe a capacidade de se enxergar, além dos custos previstos no contrato, na estrutura de custos dos projetos, todos os pleitos que estavam em análise por parte de um cliente. Então, o custo, a previsão de custo não se limitava só aos contratos no status atual, com os valores previstos, mas também ao que estava sendo discutido, ao que estava sendo solicitado dentro de cada contrato. Com isso, a gestão de custos teve uma maior visibilidade, uma previsão mais assertiva, né? A conformidade, né, ou seja, no sistema que eu vou apresentar, todos os pleitos foram solicitados no sistema eletrônico, aprovados por diversas pessoas, diversas áreas, inclusive setores jurídicos, setores de compliance. Então, tudo isso traz o benefício de se estar conforme a normas, a regras, a procedimentos, e aí, num momento futuro, for necessária a análise de um pleito, vai se ter, né, a análise, a auditoria de um pleito, vai se ter toda a documentação e vai estar tudo em conformidade, né, para se checar a conformidade da aprovação de um determinado pleito. E, de novo, que eu digo, né, que eu disse anteriormente, a adequação financeira de contratos é um ambiente cada vez mais dinâmico e imprevisível, né? Então, pandemias, guerras, alterações tecnológicas, oscilações em insumo e commodities, questões econômicas, questões de compliance, adequações, revisões dos projetos de engenharia, adequações e mudanças conceituais e tecnológicas, tudo isso é importante
gera a necessidade da gestão de pleitos. Até aí, todos estão de acordo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo ok. Perfeito. Então, a experiência que eu vou trazer agora é sobre a LD Celulose, né? Foi o projeto que eu atuei aí no período de 2020 a 2022. E vou trazer o caso prático de uso de tecnologias no gerenciamento de pleitos. Tá? Bom, só contextualizando, a LD Celulose é uma joint venture entre a Lenzing e a brasileira Dexco, né, a antiga Duratex. É uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, localizada na região do Triângulo Mineiro, que fica entre os municípios de Indianápolis e Araguari, com capacidade prevista de 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano, além de geração através de um processo de reaproveitamento da biomassa da celulose, né, de 144 mil watts de energia limpa, e as fibras especiais da celulose são utilizadas na indústria têxtil, gerando tecidos com inovação e sustentabilidade e alta tecnologia. Tá? Nesse projeto, a gente utilizou duas tecnologias, basicamente, o Workflow e o BI. Bom, então foi um projeto que foi de 2020 a 2022, projeto desafiador, porque foi desenvolvido durante a pandemia do Covid-19, alocação de cerca de 5, 6 mil pessoas no período de pico da obra também que teve recursos do Banco Mundial, projeto com um custo aproximado aí de 8 bilhões de reais, mais 50 EPCistas, né, de empresas EPCistas envolvidas, e mais de 2 mil pedidos de solicitações cadastrados no sistema entre pleitos e change order. O projeto foi concluído com baixo desvio no prazo previsto, aí, representando um case de sucesso. Bom, então falando inicialmente de workflow, colocando todos aqui na mesma página, o workflow é um método usado para organizar fluxo de trabalho de uma empresa. Ele consiste na disposição e realização de atividades em sequência lógica, preferencialmente de forma automatizada. Sistemas de workflow automatizam e estruturam fluxos de trabalho, né? Então, todos os fluxos de aprovação, de trâmite, de requisições podem ser tratados pelo workflow. E aí a gente tem vários players no mercado que disponibilizam soluções de workflow, né? SAP dentro do SAP S/4HANA tem uma solução de workflow, a Microsoft com o SharePoint e o Power Automate, Autodesk com o B360. Então, todos esses players têm soluções de workflow para cadastrar e tramitar solicitações dentro de um sistema, seguindo aprovações e sequências pré-estabelecidas. Em um ambiente de construção, é necessário integrar todo o fluxo de informação entre solicitantes, aprovadores, mediadores de gestão de custos e demais envolvidos. Utilizar o sistema de workflow permite a integração de todos os envolvidos de forma ágil, estruturada e colaborativa. Então, todos os pleitos nesse projeto eram cadastrados nesse sistema pelos próprios EPCistas, né, a princípio pelos próprios solicitantes ou a próprios funcionários da própria empresa. Ele tinha um período de elaboração, onde eram cadastradas informações, documentos, dados sobre essa solicitação de pleito. Depois desse período de elaboração, eles seguiram um fluxo aqui de acordo com o tipo, né? Se fosse uma solicitação de pleito, ele seguia a aprovação de determinadas áreas. Se fosse uma change order, uma solicitação de mudança, ele seguia um outro trâmite, né? E de acordo com a área da fábrica, diferentes pessoas aprovavam cada etapa dessa solicitação de pleito. Então, o fornecedor cadastrava essas informações, depois ia para uma área de Process Coordinator, depois para o especialista referente àquela engenharia, aquela área, depois para o gerente de área, depois para o diretor de projetos,
Depois para o setor de compras, que negociava o valor do pleito ali ser discutido ou da solicitação de mudança. Depois era feita uma validação de compliance com o jurídico. E depois o diretor aprovava normalmente, né, validando se as condições que o setor de suprimentos e o setor de jurídico, se as condições estão dentro das expectativas dele. E aí, só depois da segunda aprovação do diretor, o pleito era aprovado. E aí, sendo aprovado, ele gerava ali alteração, um novo pedido de compra, alteração de um valor num pedido de compra, um aditivo, ou enfim, o que fosse o objeto dele. Então, o workflow ajudava justamente a tramitar todos esses passos de forma eletrônica. As pessoas poderiam estar dispersas aqui geograficamente, né? Cada pessoa dessa aqui podia estar em uma determinada área, acessava o sistema e fazia a aprovação correspondente, tá? Essas solicitações tinham um formulário, né, num portal da internet, com campos ali pré-definidos que cada solicitante tinha que preencher, campos obrigatórios, outros campos não, né? Justamente para capturar as informações relevantes à avaliação do pleito dentro do processo de aprovação. Então, o sistema ajudava a padronizar, ajudava a estruturar essas informações necessárias para se ter uma análise de um pleito. Era possível também anexar documentos a essa solicitação de pleito e, com base nesses documentos, fazer a avaliação desse pleito, ver o que existia ali de documentação para justificar ou não a aprovação de um pleito. Cada etapa, né, poderia ter um momento de reprovação, voltava para o solicitante poderia revisar ou não aquela solicitação de pleito, e poderia ocorrer em alguns momentos uma reprovação definitiva, né? Tipo, olha, esse pleito ele não é plausível, não existe mérito para poder provar essas questões, então o processo não vai ter continuidade dentro da empresa. Aqui eu estou mostrando nessa tela aqui que era possível anexar documentos, né? Então, PDFs, imagens, o que fosse necessário ali para comprovar a aprovação do pleito, o fornecedor poderia cadastrar. E o sistema também tinha regras de segurança que permitiam o fornecedor visualizar só os pleitos de origem dele, né? Nenhum fornecedor enxergava o pleito de outro. Até em relação a algumas áreas, poderiam ver só determinado conjunto de pleitos. Então, existia todo um mecanismo de segurança ali para garantir o sigilo dessa informação e o trâmite dessa informação de forma segura. E também era possível analisar aqui em qual etapa estava o pleito, o que estava aprovado, o que ainda não tinha sido aprovado, o intervalo, né? Tipo, aqui no caso, um pleito a tarefa chegou aqui no dia 19 de maio e já no dia 20 já foi aprovado, né? Então a gente podia enxergar ali os gargalos, em qual etapa estava demorando e estabelecer uma comunicação para que aquele pleito fosse analisado de forma da maneira mais rápida possível, né? Porque um pleito com uma análise suspensa na mão de alguém, né, pode representar um atraso numa etapa da obra, até uma tarefa crítica do projeto. Então, esse sistema ele teve uma fundamental importância para que o prazo final da obra, né, como eu disse, essa obra teve um pequeno desvio ali, cerca de 45, 60 dias, se eu não me engano, 45 dias, se eu não me engano, e como existia um sistema de aprovação desses pleitos de forma eletrônica e claro, com engajamento, com envolvimento de todos, os pleitos foram analisados de forma ágil, sem impactar no andamento da obra. A gente tinha também sistemas que disparavam e-mails, né, mensagens automáticas para agilizar e para informar que determinadas tarefas estavam suspensas, estavam paradas aí na caixa de alguém,
e aí sugerindo a análise mais ágil possível daquele pleito. Então, o sistema gerava uma mensagem aqui, listava quais eram os pleitos em aberto, trazia os links aqui para ser feitas as análises, as finalizações de pendência, e com isso agilizar o andamento da obra. O andamento do pleito, perdão, né? A análise do pleito. Então, nesse primeiro momento, o uso de um sistema de workflow gerou os seguintes benefícios, né? Primeiro, todos os pleitos desse grande projeto de capital foi armazenado numa base histórica, numa base de dados, né? Gestão colaborativa com diferentes aprovadores em nuvem. Uma maior agilidade no processo, gestão à vista, estavam todos os dados lá, rastreabilidade de todo o processo de aprovação, com quem estava, quem aprovou, quem rejeitou, adequação a normas de compliance e governança, segurança da informação, auditoria, priorização dos itens que poderiam impactar no caminho crítico da obra, né? Aqueles pleitos, aquelas solicitações que estavam ligadas a atividades críticas na conclusão da obra, e estruturação para exploração de dados em BI, que é a segunda etapa aqui da apresentação. Até então, pessoal, alguma dúvida, um comentário? Não, né? Bom, vou dar continuidade aqui. Bom, então, na parte de BI, a gente utilizou o Power BI, né? E aí a gente criou-se uma base de dados e um BI para se explorar esses dados na gestão de pleitos. O Business, né? Só alinhando o conceito, né? O BI, o Business Intelligence, é a coleta de dados, organização, análise, ação e monitoramento para melhorar decisões sobre investimentos e sobre os resultados desses investimentos. Existem vários players aqui, elenquei aqui alguns players, né? Microsoft com Power BI, ClickView, Tableau, enfim, vários softwares podem ser utilizados, mas o conceito é comum a todos esses softwares, que é coletar dados e disponibilizar uma ferramenta ali para geração de relatórios, organização, estruturação e monitoramento desses dados, desses indicadores. Então, uma vez que a gente... Por que que eu trouxe esse conteúdo? Porque para você ter uma gestão de pleitos aí usando tecnologias, o primeiro passo é ter um sistema que armazena os dados de todos os pleitos, consolida isso numa base de dados e também consolida, né, gera a possibilidade de workflows, de processos de automação, processos de aprovação, melhor dizendo, do trâmite desses pleitos. E uma vez que existiu, né, que foi construído um sistema, que foi criada uma base de dados da gestão dos pleitos, você consegue explorar esses dados através de ferramentas de BI. Um outro benefício que a gente pode pensar quando a gente trabalha com um sistema estruturado de gestão de pleitos é que a gente passa a ter uma visão diferente aqui do custo do projeto, tá? Eu coloquei aqui números hipotéticos aqui só para a gente fazer uma análise, uma reflexão, né? Então, a gente consegue ver nos custos do projeto, além do que já está ali efetivado, né? Ou seja, o orçamento do projeto, o compromisso, né? Ou seja, compromisso são aqueles pedidos de compra, são aquelas notas fiscais que já foram emitidas e que vão ser pagas, a realização financeira, né? Aquilo que já foi pago ali, aquela nota fiscal que já foi pago, já foi feito o pagamento financeiro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um projeto que, vamos supor, com um orçamento de 100 mil, né? Um valor hipotético aqui, ele tem 30 mil reais compromissado, do que são, né, as notas que já foram lançadas, os pedidos que já foram empenhados, 25 mil de realizado. Então, ele tem aqui 45 mil de saldo. Porém, se a gente não olhar para pleitos, esse valor de 45 mil reais ele pode estar errado, ele pode estar equivocado, né? Porque a gente tem aqui um orçamento e quando a gente, nesse mesmo projeto, nessa mesma obra, juntando aqui, né, compromissado realizado, ou seja, já gastou 55 mil, mas eu posso ter uma change aqui, né, eu posso ter pleitos de 95 mil. Então, no fundo, o contrato que a gente achava que estava com um saldo positivo de 45,
tinha aqui em pleitos, em solicitações de mudança, 95 mil. E o saldo deles está negativo. Então, ou seja, a gestão de pleitos, ter um sistema, um BI de gestão de pleitos, ajuda a ter uma visibilidade mais realística do custo atual do projeto. Ajuda a ter uma visão mais ampla, mais assertiva das previsões de custo desse projeto. Tá? Então, muitas vezes, essas informações dos clientes que a gente trabalha com essa solução, elas ajudam a ter uma previsão de tendência de custo dos projetos mais assertiva. No caso, lá o que a gente utilizou a gente pegou os dados que estavam no SharePoint, numa base de dados, e fez uma exploração de dados com Power BI, né? Ou seja, a gente criou painéis, relatórios, dashboards com Power BI. Eu vou mostrar alguns dados aqui. Eu alterei esses dados para garantir o sigilo das informações do cliente. Então, todos os dados apresentados aqui são dados hipotéticos, né? Eu fiz uma alteração ali no volume de dados para gerar dados que não são os dados reais justamente para proteger os dados do cliente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma visão. Aqui é um Power BI do projeto Amadeus, de todas as mudanças que foram cadastradas, né, de uma determinada área da fábrica. Então, num total aí de, se eu não me engano, de 185 mudanças aqui no meu cenário, no meu relatório hipotético, uma determinada área tem 2 mudanças cadastradas e tem um total aqui de 1.390.000 em pleitos, tá? Então, ou seja, o BI permitia clicar aqui em diversas áreas da fábrica, né? Cada área ali da construção, e enxergar ali individualmente o que cada uma tinha de solicitações de pleitos. Permitia também ter uma visão, vou mudar aqui, perfeito, de todos os pleitos, né, o que já tinha sido aprovado, o que estava ali numa determinada área, que é a área manager, o que estava em elaboração, o que estava na aprovação de um determinado coordenador. Então, a gente tinha uma visão de todos os pleitos, mas o que já tinha sido aprovado, o que estava ainda por vir, que estava no estágio mais inicial, ou que estava já no estágio mais avançado de aprovação. Ou seja, a gente conseguia ver o que tinham hoje e o que estava por vir dentro dos valores financeiros, né? E aí tomar decisões com base nesses dados, inclusive cobrar de determinadas áreas a aprovação ou rejeição, fazer uma pesquisa de dados nesse armazém de dados sobre solicitações de pleito. Alguma dúvida, pessoal? Sim, professor Matheus, está me ouvindo? Sim. Tem uma pergunta aqui no chat do Rômulo. Ele está perguntando se é possível utilizar o SAP como base para o workflow. Não, sem problemas nenhum. Num outro projeto que eu atuei, foi analisada a solução da SAP do ponto de vista técnico, atendia, tá? Só não foi utilizado porque o tempo de desenvolvimento do projeto no SAP era um tempo maior do que no SharePoint, mas qualquer solução de workflow aí do SAP pode ter essa mesma construção. Inclusive, eu estou lembrando que tem alguns clientes que utilizaram, que fizeram essa construção no SAP para gerir os pleitos, né? Inclusive até com benefício de uma integração maior, né? Porque se o pedido de compra está no SAP e o pleito ele pode ser, né, a conclusão de um pleito, a aprovação de um pleito vai gerar alteração do pedido de compra, né, do PO, do Purchase Order, dentro da mesma plataforma fica mais fácil integrar isso. Então, é totalmente possível de ser feito isso, a gente já avaliou isso em alguns clientes. Ok. Vou dar sequência aqui. Um outro benefício que a gente tinha e que a gente conseguiu produzir com esse Power BI, né, é ver a média de duração de trâmite desses pleitos, né? Então, eu manipulei os dados aqui para garantir o sigilo das informações, mas hipoteticamente eu poderia ter chegado à conclusão que, olha, um pleito aqui nesse projeto demora 145 dias para ser aprovado, né? E dos que eu tenho em andamento aqui,
eles já estão já há 31 dias em processo de tramitação. Então, ou seja, o BI, na gestão de pleitos, ele consegue te esclarecer quais são os gargalos, quais são o seu tempo médio de aprovação, qual o tempo médio de aprovação. Aí a gente podia fazer um cruzamento, às vezes, por valor, né? Ou seja, aqueles pleitos que têm um valor menor, eles tendem a ter uma aprovação mais rápida. Aqueles que têm valores maiores tendem a ter uma aprovação mais longa. Então, tudo isso seria possível a gente desenvolver uma parte disso utilizando o BI, acessando um sistema de gestão de pleitos, um sistema que armazenou e cadastrou todas as informações de solicitações de pleito. Aqui também seria o tempo médio de solicitações em andamento, né? E com isso, inclusive, a gente podia dar uma olhada no ponto de vista financeiro, né? Ou seja, o que eu já aprovei aqui no primeiro semestre, né? Aqui um dado hipotético aqui seria 86 milhões. O que eu aprovei no segundo semestre, né? Ou não, de uma determinada área eu podia ter valores menores aqui, né? Uma área me custou aqui 200 mil aqui no segundo semestre, mas no primeiro semestre gastou 2 milhões e meio aí em solicitação de pleitos. Então, quando a gente coloca todos esses dados no BI, né, quando anteriormente a gente cria um sistema para armazenar informações de pleitos, a gente consegue ver todo o impacto dos pleitos no custo de um projeto, ou até mesmo de uma operação, ou de um portfólio de projetos dentro de um determinado cliente, tá? Então, o BI, os sistemas de workflow, eles conseguem gerar todas essas colaborações, todos esses benefícios, né? É isso que a gente conseguiu atingir nesse cliente. E aqui a gente tem como finalizar, né, apresentando os benefícios que a gente chegou, né, que foi justamente uma maior visibilidade na gestão de custos, previsões mais assertivas, geração de indicadores, composição de uma base histórica, né, ou seja, o cliente aí de base desses dados, ele pode utilizar isso em projetos futuros com as mesmas características, né? Desenvolvimento da inteligência de negócios para previsões e uso em projetos comuns, né? Avaliação e desempenho de fornecedores, né? A gente tinha um BI ali que elencava e que mostrava o quanto que cada fornecedor solicitou de pleito. Obviamente eu não coloquei isso aqui para preservar dados. Mas você pode chegar no fim do contrato e falar assim, olha, esse fornecedor aqui, ele entra com valor X, mas em média ele tem pedido aí tantos por cento de pleito para determinada obra ou obras com determinadas características, né? Então, isso ajuda a fazer previsões futuras. E avaliação de desempenho das áreas envolvidas na aprovação de pleitos, né? Então, em determinados gráficos que eu mostrei ali, eu tinha como ver se a área de compras estava sendo um gargalo para aprovar um pleito, se a maior parte das solicitações de um portfólio, aí, né, de um conjunto de pleitos, né, ou seja, se tinha um grande valor financeiro ali parado para aprovação numa determinada área, e com isso monitorar o desempenho dessas áreas no processo de aprovação de pleitos. Bom, então é isso que eu trouxe para vocês, pessoal. Estou aberto agora a dúvidas, a comentários para a gente esclarecer. Eu vou pôr no chat aqui o meu LinkedIn, né? Então, se alguém quiser tirar dúvidas depois da apresentação, estabelecer algum contato, eu também vou estar à disposição. Fico aberto aí agora às dúvidas e às perguntas, tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite. Apenas enquanto vocês não fazem os questionamentos, as perguntas para o professor Matheus, queria agradecer aqui a presença do professor Matheus nessa breve explanação da utilização do BI como ferramenta de inteligência na gestão de claims. Queria reforçar o pedido que eu fiz logo no começo desse webinar para que vocês possam acessar tanto o questionário de satisfação, que é o primeiro link que está aqui postado no chat, e logo mais abaixo, quem quiser se aprofundar um pouco mais
nesse conhecimento de gestão de pleitos e entender um pouco melhor qual vai ser a dinâmica do MBA de Construction Claims, o programa na íntegra do nosso curso, ele está aqui, nesse último link que eu coloquei aqui no chat, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Vou encerrar minha participação, né, no webinar de hoje, mas o professor Matheus está aqui ainda aguardando alguma eventual dúvida que vocês possam ter para esclarecer com ele. Vamos aproveitar, porque ele é especialista no assunto e o esclarecimento de dúvidas também é muito importante, às vezes tem mais valia até do que a própria apresentação, tá bom? Grande abraço a todos. Boa noite, professor Matheus. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Boa noite, Francisco. Eu fico aqui à disposição de qualquer um de vocês, tá bom? Obrigado aí, pessoal, aí pela presença até então. O conteúdo foi bem entendido? Alguma questão ali não ficou clara? Eu queria agradecer o professor Matheus pela disponibilidade de tempo. Eu não atuo na área de pleito, não, mas eu lido, como é que se diz? De forma paralela, né? Uhum. Eu gosto muito dessa área e eu já entendo um pouco. Eu estou fazendo até perguntei sobre o SAP. Estou fazendo um curso rápido aí para linkar o BI com a base, o banco de dados do SAP com o BI. E achei interessante esse link que você fez com as solicitações de pleito, valores, esse trabalho ficou bem bacana. Parabéns. Obrigado, Romulo. Estou à disposição aí, né, no LinkedIn, depois se você quiser tirar alguma dúvida, né, e, enfim, né, o SAP tem, né, um volume ali rico de informações. Eu tenho alguns clientes que utilizam o SAP e que tem justamente eu estou com um cliente aqui em proposta já para a gente avaliar essa questão de mudanças dentro do SAP, para que ele consiga, inclusive, traçar cenários, né? Tipo, olha, eu tenho aqui esse valor previsto, mas e aí, se eu aprovar um determinado conjunto de pleitos aqui que eu tenho na minha carteira, qual que vai ser o acréscimo de custo, né? Tudo isso ajuda a aumentar a previsibilidade, né? A imprevisibilidade é ruim para todas as áreas, para a área de gestão de contratos, para a área de orçamento, e ferramentas como essa ajudam bastante. E o outro benefício também é a partir do momento que você tem todos esses pleitos, que você tem pessoas envolvidas no processo de aprovação, o trâmite desses pleitos fica mais ágil, né? Um pleito que demora para ser atendido, ou discutido, ou até mesmo rejeitado, pode impactar num prazo de uma obra, né? Uma obra aí de milhões, né? Ou até mesmo de bilhões, conforme eu trabalhei aí, e tornar a obra muito mais cara, né? O impasse é muito ruim, ele é ruim para o cliente, ele é ruim para o prestador de serviço. Então, um sistema como esse ajuda bastante, né? E com outro benefício, né? De forma transparente, né? De forma que todas as aprovações, né? Acho que todo mundo tem mais segurança, né? Eu vou provar algo aqui que já foi aprovado por outras pessoas, que eu estou confortável em aprovar e que outras pessoas também vão aprovar, ou que eu vou aprovar e vai ser avaliado por outras áreas, por outras pessoas. Tudo isso traz segurança para todos, né? Para o cliente, para todos os envolvidos no processo. E também alguns outros benefícios que a gente pode trazer, ou até mesmo sugestões. Nesse sistema, em alguns clientes, eles colocavam o jurídico, que muitas vezes era terceirizado, mas com a etapa ali de aprovação dentro do sistema, né? Então, você fazia a avaliação técnica do pleito, aprovava ou não, mas a avaliação jurídica era feita por um escritório especializado na análise dos pleitos. Então, assim, era segurança, era mais tranquilidade para todo mundo. Ok? Beleza, pessoal? Posso encerrar aqui? Mais alguma outra dúvida? Não, né? Então tá bom, eu vou encerrar. Estou à disposição ali no meu contato no LinkedIn, pus aqui no chat. E né, sucesso para vocês, parabéns aí pela iniciativa e pela disponibilizar o tempo aí para adquirir novos conhecimentos. E estou sempre à disposição aí em momentos futuros.
O Francisco já saiu, né? Francisco parece que já foi para uma outra sala. Tá bom. Então tá ok, pessoal. Obrigado aí. O link vai ficar disponível para gravação. E sucesso a todos.